Tá de ressaca do futebol americano, bicho? Pois a Esporte América tem um remédio pra te ajudar. Vários produtos de NFL com até 50% de desconto durante a off-season. Então, se você quer incrementar a sua torcida para a temporada 2023, corre lá e aproveita esporteamerica.com.br. Chat, alguma pergunta ou a gente pode passar para o próximo? O último. O último, né? Chegamos aí no último corner da noite de hoje, que é o queridinho de muita gente, o Joey Porter Jr., né? Que propositalmente está em último aqui na seleção do João Gabriel Gelli. Vou entender o silêncio do chat como um sim, podemos passar para frente. Então, vamos para ele, Joey Porter Jr., João Gabriel Gelli, cornerback de Penn State. Ele é um cara que se destaca pelo tamanho. Tá? Vou dar um play aqui no vídeo que dá para ver o tamanho do braço dele. Jesus. Não, de envergadura mesmo. O cara é o Slenderman. O braço dele vai no joelho, pô. 34 polegadas de braço. Socorro. Assim, de verdade mesmo, isso é um ótimo número, uma ótima envergadura. Ele é um cara alto, forte, físico. Ele é o protótipo do tipo de cornerback que faz press, e ele realmente é muito bom nisso. Deve ser um dos melhores, provavelmente, da classe, né, nesse quesito. É um jogador que tem bastante valor na cobertura mano a mano, justamente por essa habilidade no press, controle dele do leverage. E ele sabe usar essa envergadura porque, assim, né, às vezes o jogador sai do seu foco, mas ele consegue esticar o braço e chegar no recebedor, né, manter o contato, e isso ajuda, né, na recuperação. Sim. Assim, acho que para ele falta um pouquinho de fluidez, né, no quadril. Acho que, assim, ele peca um pouco também na conversão em turnovers, né, para conseguir interceptações. No apoio contra a corrida, ele é um pouco mais omisso do que o ideal e teve uma taxa de tackles errados bem alta em 2022, né? Acho que foram quase 20%. Gelli, desculpa eu te interromper para falar bobagem. Você já assistiu Digimon? Digimon, óbvio, é o meu desenho preferido. Então, eu vi o braço do Potter Jr. e eu lembrei disso. Disso o quê? Peraí. Você tá na mostrando tela. alguma coisa? Ah, tá. Tô mostrando alguma coisa. O Devimon, que é com a mão lá no pé. Meu Deus do céu, cara. Que envergadura de braço. Deixa eu remover e voltar para a transmissão aqui do... transmissão do highlight. Vai lá. É um jogador inteligente, tá? Boa identificação das rotas que estão acontecendo, das combinações. Tem um bom radar, usa bem a envergadura para tentar impedir os tackles, sabe usar essa envergadura também para sair de bloqueios. Sim, tem boa técnica de tackles, apesar dessa taxa de erro mais elevada em 2022, mas que ela não condiz muito com o resto da carreira dele, né? Então, talvez 2022 tenha sido o ponto fora da curva, não a norma, né? Mas, enfim, um cara que trabalha muito bem os pés, tem bom tempo de reação, enfim, assim, tem muitos pontos positivos. Eu, sinceramente, eu não estou tão alto nele quanto os meus colegas do On The Clock, acho que eles gostam mais do Joey Porter Jr. do que eu, mas para mim ele ainda assim, o cornerback 2 da classe. O que eu estou vendo de mock drafts, colocando esse cara para sair na escolha do Baltimore Ravens, assim, não é pouca coisa não, tá? Eu só me pergunto isso falando porque eu não sei quais são as needs dos times que estão na nossa frente, mas aí fica a pergunta, será que sobra? Cara, então, eu tenho visto ele caindo, né? Tem o Devon Witherspoon, que está cotado para sair cedo, né? O cornerback de Illinois.
Tem o Christian Gonzalez, de Oregon também, que está cotado para sair cedo. Eu diria que o Joey Porter Jr. tem que estar nessa discussão aí, cara. E aí, a classe de cornerback desse ano é realmente muito, muito forte. Então, é plausível ele chegar na escolha de Baltimore? Porque a gente está vendo isso acontecendo em alguns mocks e a gente está perto do draft já. Mas eu apostaria nisso? Eu acho que não, tá? Eu acho que ele não vai chegar. O nosso amigo Arcanine quer saber quais são as partes negativas de Joe Porter Jr., porque até agora também foi só elogio. Não, eu falei aqui algumas coisas, né? Eu acho que os quadris dele não são tão fluidos. Acho que ele teve essa questão do programa de tackles perdidos em 2022, né? Que apesar de não combinar com o resto da carreira, é algo que chama atenção, né? Foram quase 20% de tackles perdidos. A produção dele não é muito boa, então, em termos de ball skills, ele se destaca mais pela capacidade de usar os braços, né, gigantes para tentar atrapalhar a recepção do que na conversão de interceptações. Em termos de suporte contra o jogo terrestre, acho que ele aparece um pouco menos do que o ideal. E também tem a questão de que os instintos dele eu não sei se são tão bons assim. Acho que são ok. Então, isso ajuda a diminuir, né, o impacto que ele tem de produção, né, em termos de interceptações, passos desviados e tal. Você já acabou de acionar uma flag aqui na torcida, tá vendo? Eu vou abrir aqui, peraí, que eu tô com... Abra. Eu acho legal quando o jogador é bom, porque até agora a gente não sequer deu play no vídeo de highlight dele. Mas prossiga. Não, pode deixar no pause. Não, deixa aí, por enquanto não tá rolando nada no vídeo. Então, em 4 temporadas em Penn State, né, tá certo que em uma delas ele praticamente não entrou em campo, mas ele teve pouco mais de 130 tentativas de tackles, né, e nelas ele errou 13. Né, então dá pouco menos de 10% de tackles perdidos. Só que isso considerando a carreira como um todo. Né? Só que em 2022 ele praticamente teve a mesma quantidade de tackles perdidos do que ele teve nos outros 3 anos somados. Né? Nos 3 primeiros anos dele no college ele perdeu 7 tackles, em 2022 sozinho ele perdeu 6. Aquele ponto fora da curva, né? Sim, em 2022 ele teve 17,6% de tackles perdidos. Então, assim, é um número bem, bem alto. Por isso que, assim, é para chamar atenção, mas não acho que é um problema gravíssimo, né? Porque se você olha a média geral, boa. 10% de tackles perdidos. Cornerback é uma posição que é difícil, né? Porque muitas vezes o cara está no campo aberto, ele tem muito espaço para desviar de você. Então, fazer o tackle ali nem sempre é trivial. Eu diria assim que antes dessa análise toda eu falar, pô, todo mundo tem o seu ano ruim, né? Nem todo mundo, não dá para ser linear quase sempre, mas E outra parte boa vou dar play aqui no vídeo, tá? pode dar. Outra parte boa do perfil do Joey Porter Jr. é o fator de que ele é filho de um ídolo dos Steelers. Imagina, pô, fazer o ídolo dos Steelers torcer pelo Ravens. Por causa do Que delícia, hein? Que legal. Joe Porter Sr. deve estar contentíssimo com isso. Ele não é o Júnior por acaso, né? Eu amo o chat por causa desse tipo de comentário, tá vendo? Ele forçou o tackle perdido para vir pro Baltimore Ravens, certeza. A gente é tarado. Ai, gente. Esse chat da Casa do Corvo é maravilhoso, viu?
Zero defeitos. Eu vou falar para você que Esse esses vídeo de efeitos highlight aqui é todo estilosinho, né? Eu vou falar para você... Então, eu ia comentar que esse efeito de fita cassete me dá um certo nervoso. Porra, horrível. Uhum. Não curto muito, não. Ó, contra o Garrett Wilson aí. Calor ofensivo de 2022. Muito bom. Tem até um dado interessante do Joey Porter Jr. em 2022, né, na temporada, que foram 30 passes lançados na cobertura dele, de acordo com o Pro Football Focus. 14 deles vieram do primeiro jogo da temporada, né, contra o Purdue. Socorro. Que é inclusive esse jogo aí. Esse aí contra o wide receiver Charlie Jones. Uma dúvida boba que me veio aqui na Isso aí é cabeça. um belo desvio de passe. Sim, muito bonito. Isso ali é o que a gente fala, né, de capacidade de recuperação e usar a envergadura para isso. Né? É uma rota curta, mid-lente, é difícil de acompanhar o recebedor, muitas vezes você vai ficar um passo atrás, né, como cornerback. E ele usa muito bem a envergadura para atrapalhar a linha de passe e consegue desviar a bola. Eu ia falar um negócio agora, eu esqueci. Eu ia perguntar alguma coisa sobre o slot, mas me fugiu agora o que eu ia perguntar. Não, ele é o cara de outside. Então. Até por um pouco pela falta de fluidez, ele não é um cara muito rápido, não, tá? Uhum. Um cara que tá para um lado um pouco mais lento, mas que o resto dos atributos físicos compensam, eu acredito. Uhum. Porque, assim, na minha cabeça, eu sempre lembrava pensando assim, Joe Porter Jr. chegando no Baltimore Ravens, como seria a rotação desse corpo de cornerbacks. Não tem rotação, ele é titular desde a semana 1. Snap 1, ele é titular. O Joe Porter? É. No elenco atual do Ravens? Fácil. Uhum. Qualquer corner que seja selecionado na primeira rodada é isso, tá? Porque, assim, o que eu imagino é sempre isso. De um lado de cada o Marlon Humphrey no canto, ele no outro. E aí, o Joey Porter Jr., se ele estica do lado do campo, ele dá a mão pro Marlon Humphrey do outro lado. Né? Dá um abraço aqui, vamos fechar. É o que eu tô pensando. Eu acho que a gente não tem um cara que olha assim, pô, legal, esse aqui dá pra ser um slot corner maneiro. Essa jogada aí tá no highlight, é brincadeira. Aquela pressãozinha vagabunda. É pra encher linguiça. Ele olhou assim, pô, tá faltando coisa, tá muito curto esse negócio aqui. Vamos... Gerou pressão. Porra, demorou uma eternidade ali pra chegar na blitz. Só o quarterback também jogou no colo dele, né? Ai. Acabou esse tape dele? Acabamos o que tinha separado aqui para hoje. Como ainda temos 4 minutos aqui pra gente gastar, eu acho que essa é a hora pra gente... 4 minutos. Temos nesse momento 56 minutos e 40 de live. Eu acho que esse é o momento pra gente começar Na minha tela aparece 1h04. Que isso? Socorro. Eu acho que esse seria... Agora a gente aproveita para falar um pouquinho. Na verdade, a gente já falou, mas eu acho que podemos reforçar isso
sobre o que o Baltimore Ravens pode fazer agora com o Odell no elenco para essa posição de wide receiver. Eu imagino que ele vai trocar para baixo. A gente não vai ver o Baltimore Ravens. Vai tentar. Né? Vai tentar. Obviamente. Sempre é importante ressaltar, né? Para trocar para baixo precisa ter alguém querendo trocar para cima. É isso que eu ia reforçar. Quem trocaria para cima, cara? Tipo, sair da segunda rodada. Eu vou ser bem sincero com você, tá? Eu não parei para estudar muito ainda esses cenários, não. Mas é porque, assim, normalmente o Baltimore Ravens, quando ele vai pro draft, é sempre da 16 para baixo. Eu não tenho lembrança, talvez na temporada 2015, o time da 16 para cima. E normalmente da 16 para cima, me parece aqui na minha cabeça de leigo. Escolheu 14, pô. Não, mas escolheu. Eu nem lembrava, escolheu 14, verdade. É verdade. E teve o Ronnie Stanley também, né? E agora já o Ronnie Stanley foi quando? Já me fugiu a cabeça qual foi o ano. Tá uns 10 anos já, quase. Quase. Não isso. Mas então, o que eu falo é que assim, uns 8 anos, talvez. As posições do Baltimore Ravens não costumam ser vantajosas, né? O Ronnie Stanley saiu no draft de 2016. 16. Isso. As posições do Baltimore Ravens no draft, em geral, não costumam ser muito vantajosas. Então, eu não consigo imaginar quem que trocaria. Esse é o desafio de quem tem sucesso contínuo. Em termos de avançar, ter boas campanhas e tal. Sim. Porque, vamos lá, se por acaso, dentro do primeiro round, que eu duvido que alguém de Minnesota para baixo queira subir para trocar com o Baltimore Ravens na 22. Eu tô vendo, talvez, sei lá, New Orleans Saints, sabe? Mas eu acho que se pro New Orleans Saints trocar, vai querer trocar bem mais para cima. Não. E aí não acho que o Saints vai trocar de novo, não. Já trocaram por 2 escolhas de primeira rodada no passado. Fizeram baixo no passado. Talvez o Rams eu não consigo imaginar. Sei lá, Carolina talvez sai da 39 para 22 para conseguir alguma coisa. Não, cara. Assim, eu acho que pode ser um Buffalo Bills subindo da 27 para 22. Pode ser um Cowboys subindo da 26 para 22. Pode ser alguma coisa assim. Então, né? Sei lá, tá. Eu não consigo ver cenários. Apesar de que o Eric DeCosta é meio doidinho das ideias. Doidinho assim, ele consegue tirar umas coisas da cachola que a gente olha assim e fala, não acredito. Mas eu não consigo enxergar quem faria esse movimento de trocar para cima para a escolha do Baltimore Ravens, tá? É só essa observação que eu queria fazer. Isso só na hora. Às vezes alguém relevante cai e tem o interesse de alguém para subir. Não. Vamos ver. Quanto isso aqui eu tô tranquilo, duvido que o De Costa faça um negócio desse. O De Costa ele é bem responsável para esse tipo de coisa. Leiloar nossa pica a preço de banana ele não vai fazer, não. Isso aí, fiquem sossegados.